Comecei a falar do autoconhecimento e olha só o que aconteceu. Comecei a perder muitos seguidores. Porque naquela época as pessoas não falavam sobre isso. E foi uma coisa doida, porque você falava, meu, tava indo tão bem, tava crescendo, tava não sei o que lá. E aí, de repente, eu comprometo tudo isso pra entender quem eu realmente sou. E, então, foram anos reciclando a audiência. E sabe o que é muito legal? Continuei, porque eu acreditava nisso. Muitas dessas pessoas voltaram depois de anos e falaram, Ju, obrigada, você plantou uma semente e agora faz muito sentido. Então a gente tem que se lembrar na vida que não é no nosso tempo, é no tempo do outro. E a gente vai plantar sementes, sim. E por mais que naquele momento não caia bem pro outro e que ele não venha junto com você, não acredite no que você tá falando ou não sirva para ele, talvez vá servir no tempo dele. Mas você tá fazendo a sua parte. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar. Porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar. Porque eu decidi triunfar. E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E para falar sobre um tema importantíssimo hoje, sobre autoconfiança, autocuidado, autoestima, nós temos uma convidada mega especial, hein? Nós temos uma pessoa aqui que é apresentadora, palestrante, escritora, criadora de conteúdo, tem feito um trabalho belíssimo na internet, é ex-BBB, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dos bastidores da vida da Ju Góes. Tudo bem, Ju? Tati, eu cheguei, enfim, né? A gente já estava ensaiando essa participação no podcast, nossas agendas, felizmente muito comprometidas, não estavam batendo, mas chegou o dia, e sempre na hora certa, então é uma alegria estar aqui. Eu te conheci recentemente e venho acompanhando o seu conteúdo, venho te acompanhando no Instagram também. E sempre aprendo alguma coisa com você, eu tenho certeza que daqui aprenderei mais um pouco. Olha, eu quero aprender contigo. E é muito gostoso que os memoráveis estão nos ouvindo. É assim, a gente só traz pessoas difíceis mesmo, viu? Porque foi engraçado, acho que são uns 3 ou 4 podcasts seguidos que a gente fala de dificuldade de achar agenda e tal, mas que finalmente deu certo. E com a Ju não é diferente, né? A gente tava falando ali nos bastidores, falei assim, Ju, ainda bem que deu esse ano, hein? Pensei que ia ficar pro ano que vem, que bom que deu certo agora. Então, muito legal ter você aqui. E, Ju, uma das coisas que a gente sempre fala, assim, muitos palestrantes começando, alguns já experientes querendo alavancar ainda mais a carreira, né? E a gente fala assim, nossa, qual tema escolher? E para você que quer conhecer um pouquinho mais desse nosso mundo de palestras, um mundo recheado de possibilidades em que você pode inspirar pessoas, transformar vidas, transformar a sua história e o seu conhecimento numa verdadeira mina de ouro, para você saber um pouquinho mais sobre isso, participe da Masterclass Palestrante Memorável. É uma semana de aula gratuita, 100% online, em que nela você vai descobrir não só estratégias para você aperfeiçoar a sua comunicação, para você potencializar os seus resultados na profissão que você já tem hoje, mas você vai descobrir também uma possibilidade de renda extra, de ganhar 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora falando sobre aquilo que você ama. Então venha sem medo, sem compromisso, se inscreva na Masterclass porque ela é gratuita e aqui você vai se desenvolver para se tornar um palestrante memorável. E eu vi que você escolheu muito trabalhar sobre autocuidado, autoconfiança. O que te moveu a chegar nesses temas? Eu me coloco muito a servir da minha audiência. Eu comecei na internet em 2009. E eu sempre Começou cedo, em 2009. Era Meu tudo Deus. mato, sim. Pode chamar de dinossauro, sim. Já queremos saber esse radar, assim, de ser pioneira, precursora, você sempre teve ou ali foi o acaso? Eu acredito muito em a gente se colocar disponível. O destino e as coisas acontecem pra gente estar lá. Sim. E evitar um pouco aquele medo do novo, porque ninguém sabia o que era, o que estava fazendo, mas quando a gente encontra aquele lugar de colocar pro mundo o que a gente é bom, o que a gente gosta, o que faz bem, sempre dá certo, né, Tati? Você sabe. Às vezes demora pra você sentir o retorno, o sucesso, a consolidação. Pode ser que sim.
Mas se você tá tendo satisfação, se você tá colocando pro mundo o seu melhor, uma hora vem. Uma hora vem, e foi assim com a internet, né? Então, o que que eu sinto? Naquela época, eu tinha um desejo muito grande de fazer as mulheres se sentirem melhor com quem elas eram. E como eu fazia isso? O que eu podia entregar naquele momento? Eu sabia ensinar maquiagem. Eu sempre gostei de arrumar as minhas amigas para festa. No Big Brother, eu arrumava sisters para as festas e dava dica. Eu sempre gostei muito de ver uma mulher, olhar para ela e brilhar o olho. E saber que ela tava, nem que fosse naquela noite, que ela tava se sentindo mais bonita, mais confiante. Era isso que eu tinha para entregar naquela época. Você acha que isso surgiu do quê? Assim, já era uma paixão? Nossa, eu quero ver as mulheres felizes, ou teve algum acontecimento específico? Sabe que nunca ninguém me perguntou isso. Mas eu acho que veio de mim, que desde criança eu tenho, assim, esse instinto de ajudar. Na psicologia dos pontos fortes, né? Um dos meus pontos fortes é solucionar. Fantástico. Então eu gosto de ajudar, eu quero ajudar a solucionar alguma coisa. E nesse caso são as dores das mulheres, muitas vezes, da baixa autoestima, da falta de validação. Ou muitas vezes quando elas se sentem perdidas do self, da essência, assim, na maternidade, por exemplo. Quem sou eu nisso tudo? Quem é essa mulher que me habita que eu já nem lembro mais? Sim. Então, eu fui me encontrando nesse caminho, mas muito nesse instinto que desde criança eu tenho, tipo, se uma criancinha tinha dificuldade de amarrar o calçado, eu ia lá, pegava o cadarço e falava, ó, deixa eu te ensinar. Por muitos anos eu dei aula de patinação, então eu sempre me envolvi em coisas que eu tinha que ajudar, que eu tinha que ensinar. Olha, isso que você trouxe é bacana, porque a gente já pode convidar aqui o nosso ouvinte, a pessoa que está assistindo esse podcast, a refletir sobre as suas histórias, né? Porque muitas pessoas falam assim, Tati, como que eu encontro o tema da minha palestra? E um dos exercícios que eu passo é dar uma olhada para sua história, aquilo que você mais se destacou, aquilo que você amava fazer, como que as pessoas que estão de fora te reconhecem, quais são os elogios que você recebe. Então aí todas as pecinhas foram se encaixando para você falar, nossa, é isso que eu amo fazer mesmo. Exatamente. E faço bem. E eu posso até contribuir aqui com um exercício que um amigo nosso em comum, Joel. Sim. Joel J sempre fala, né? Tem 2 exercícios. Me define em 2 palavras, como que as pessoas te veem, e também você perguntar como eu te ajudo. Sim. Então, se, assim, a pessoa não precisa ser pessoa pública ou ter um perfil bombado, mas no núcleo dela, nas amizades, nas convivências, dentro do trabalho, como eu contribuo? Como eu ajudo? Que tipo de valor eu agrego? Isso norteia, porque muitas vezes, por N motivos, pelo nosso entorno, circunstâncias, criação, a gente se enxerga muito menor do que a gente é. Fantástico isso. Verdadeiramente, assim, é algo que eu passei. E eu sempre tive em algumas posições, poxa, de evolução, de destaque e tudo mais, mas eu mesma, às vezes alguém precisava me falar, nossa, você é incrível nisso, para eu falar, eu acho que eu sou mesmo. Então, muitas vezes é olhar para o lado e se permitir ouvir. Ouvir de que forma que você contribui, para que você valide, né? Para que você encontre esse valor dentro de você, mas aí tem que acreditar, né? Não adianta falar, não, imagina. Saber aceitar os elogios. Nada, né? Nossa, é incrível. Não precisa se diminuir, gente. Exatamente. E não tem nada de egocentrismo ou de... Eu acho que é um processo muito importante das pessoas se reconhecerem, saberem se elogiar, saberem receber um elogio. Então, pode nortear um pouquinho aí dessa busca, né? Das isso já faz parte até do processo que você ensina, assim? Sobre... Sim, com certeza. Legal. Vai encontrar o seu melhor. Aí já tem. Porque muitas vezes fica naquela loucura que a gente vê de buscar a melhor versão, mas caramba, e a versão atual que já é boa? Por que a gente não tá olhando para isso? Então, muito do meu trabalho hoje, a forma como eu me coloco a ajudar é que você olhe para você e veja que já tem valor. Não precisa dar a volta ao mundo, né? Você vai fazer cursos? Você vai se aprimorar? Você vai investir em terapia, em autoconhecimento. Ou, às vezes, você está precisando investir numa noite com as suas amigas para brindar e para... Não importa. Cada um sabe o que precisa em cada momento, né? E se não souber muito bem, que se permita testar. Mas eu acho que é esse o processo de você ver que você já tem valor aqui e agora, porque isso impulsiona. Não precisa ficar pirando em ser a melhor versão
se você não nem validou um pouquinho sua versão atual. Nossa, isso que você falou é muito forte, porque assim, tem muitas pessoas que estão o tempo todo buscando ser algo que não são, e essa busca é insaciável, sabe? E Tati, eu já estive nesse lugar. Eu não vou mentir pra vocês. Eu me identifico total, porque muitas pessoas falam assim, eu lembro na terapia, que eu tratei isso na terapia também. A minha terapeuta falou assim, Tati, você estuda muito, né? Eu falei, demais. Ela falou, só porque você gosta ou você tá buscando algo a mais? E ali foram caindo algumas fichas, sabe? Porque assim, eu amo estudar até hoje, eu busco essa evolução, esse progresso diário, mas ali eu fui ver que eu estava buscando algo a mais, porque eu nunca estava satisfeita com quem eu era, eu não me aceitava. Então é muito sobre você se aceitar também, é sobre você valorizar quem você é, olhar e falar, uau, olha onde eu cheguei, sabe? Eu tenho que comemorar, eu tenho que vibrar por isso. E nada te impede de continuar evoluindo, continuar progredindo. Mas por você, não pelos outros, né? Exatamente, faz completa diferença. E aí, Ju, me conta, você começou com a maquiagem. E o que mudou da maquiagem pra cá? Bom, no meio do caminho, Tati, eu já estava na internet há uns 6 ou 7 anos falando de maquiagem. E estava lá muito perto do meu 1 milhão no YouTube, que é um marco, né, a ser comemorado. Eu que fui uma das primeiras, chegar ali era realmente um sonho. Eu estava ali muito... Já tinha bastante clientes, né, as famosas publis, então eu monetizava o meu trabalho, estava tudo indo bem, estava num relacionamento saudável, estava casada já. Então, assim, quem olhava de fora parecia mesmo o auge. E era, de certa forma era, só que por dentro eu me perdi de mim. Olha. E só que demorou um pouquinho para eu perceber, porque daí que eu entrei na corrida maluca do que as pessoas queriam de mim, do que o mercado ditava, da maquiagem mais legal, da época, E assim, às vezes coisas que eu penso não combinavam tanto comigo, ou a roupa era a tendência da moda, era cobrir o Paris Fashion Week. E aí eu falei, gente, mas peraí, por que eu não me sinto realizada se eu tenho tudo isso? E tinha um vazio, tinha uma inquietação lá dentro. Só que daí o que foi bom, né? De repente, para você que está ouvindo a gente, assistindo, que está vivendo um momento de transição e de inquietação, não reluta. Não é confortável, dói, você se questiona e você fala, mas por que eu fiz essas escolhas? Eu não consigo sair desse loop, mas eu cheguei até aqui, mas não faz mais sentido. Ouve. A inquietação é um botãozinho de alarme gritando, recalcula esta rota. Olha, se investiga, olha lá pra dentro e peraí, por que não tá mais do jeito que tem que estar? Por que não tá leve? Por que você não tá mais se divertindo? Por que não tem essa realização? Então, de alguma forma, esses chamados que a gente tem ao longo da vida de se reinventar, mantém a gente na constante evolutiva. Se a gente cria resistência, você sabe o que acontece, eu sei o que acontece, a gente fica no loop. E não sai daquele lugar. Só que eu entendo e respeito se a pessoa ainda não conseguiu sair do lugar. Mas se dá a chance de ouvir esse chamado. E de testar coisas novas, de entender qual é o próximo passo. Você não vai saber o caminho todo, né? Muitas vezes você não vai. Você vai estar tateando o novo. Sim. Então, qual é o primeiro passo daqui para frente para eu sair desse loop, para eu ouvir esse chamado da inquietação? Então, acho que isso foi muito bom naquele momento de auge. E a sua inquietação isso não tá fazendo mais sentido pra mim, parece que tá um vazio, parece que é outra coisa. Era uma voz dentro de si falando. Só que ao mesmo tempo, do outro lado ficava, cara, eu tô com quase 1 milhão de inscritos, tô no auge, com várias publicidades aqui, famosa nessa área. Me posicionei e agora eu vou jogar esse castelo pro alto. Exatamente. Dilema. E o que foi a virada de chave para você resolver esse dilema, para você se reposicionar?
primeiro voltar a olhar pra dentro pra entender quem eu era nisso tudo, né? Qual é a minha essência e como eu posso resgatar o que eu vim fazer aqui. Porque não era claro pra mim que naquela época o meu negócio era ajudar mulheres a se sentir melhores, mais autoconfiantes, mais livres para serem quem elas são. Eu ainda não tinha essa maturidade de entender. Eu gostava de vê-las se sentindo mais felizes, mas eu não tinha noção de missão. Não via como uma missão. Legal. Como uma contribuição, algo que eu acordasse para fazer, que eu falava, eu me comprometi a isso, é para isso que eu levanto da cama, eu quero levantar essa mulherada, enquanto eu me ergo também. Não sabia. Sim. Fui fazer terapia. Uau. Aí eu comecei a fazer yoga, meditação. E aí eu fiz vários cursos de programação neurolinguística que me ajudaram muito. E aí não parei mais, eu parecia uma louca. Tudo que aparecia, assim, que estava ao meu alcance. Sim. Felizmente, assim, eu já estava bem financeiramente, então eu pude investir em mim nesse sentido. Mas a gente não pode deixar de mencionar que hoje em dia, por exemplo, terapia, existem muitas iniciativas em que você consegue um acesso gratuito, ou que você consegue pagar o valor que você pode naquele momento, para que as pessoas quebrem essa objeção de agora eu não posso. Exatamente. Não consigo arcar com isso. E detalhe, assim, muito é de prioridade até da pessoa, né? Porque, sim, tem um fator dinheiro? Tem, mas quantas coisas gratuitas existem hoje? Exato. Quantas coisas estão mais acessíveis? Só que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, sabe? Quantas vezes a gente vai ficar ali, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas você não tem tempo, cadê sua prioridade? Eu não tenho dinheiro, mas de repente tá numa balada, tá num show, né? Não, isso aqui eu arrumei emprestado. Então, não arrumou emprestado para coisas que seriam úteis, mas para outras coisas aí secundárias arrumou. Então é muito prioridade você fazer essa escolha, tomar essa decisão do que você quer para sua vida. E o que eu fiz naquele momento? Eu estava me relacionando com um novo círculo assim de trabalho, que eu via pessoas que eram muito bem resolvidas, muito seguras, que trabalhavam bem, que tinham um astral, uma coisa boa. E eu falava, o que essas pessoas têm em comum? Daí, na época, era um grupo de amigos que eventualmente se tornaram meus sócios, que já tinham feito um monte de formação de programação neurolinguística, de coaching. Eu não sabia que isso existia. Uau. E daí eu perguntei um dia, o que é que vocês fazem? Que vocês falam a mesma língua, que vocês prosperam, que vocês têm sucesso, que vocês têm autoconfiança. Parece que vocês têm tanta clareza, né, do que fazer, e eu tô num momento tão nebuloso, e aí eu descobri isso. E aí eu fiz esse primeiro curso, eu tinha muita resistência ainda, então, tipo, várias dinâmicas, assim, eu falava, que esse bando de louco gritando aqui, tipo, o que está acontecendo? Mas aos poucos eu fui baixando essa guarda, né, e me permitindo me abrir, vivenciar essa transformação. E daí aquilo foi importante para que eu me reerguesse, porque eu não me abasteci de mim mesma ao longo daqueles anos. Eu só fui pondo camadas do que queriam de mim. De criar uma persona que era aprovada, aceita, na moda, legal, bonita. E, tipo, faltou muita coisa. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia. E foi muito legal, porque daí o autoconhecimento nunca mais saiu de mim. Eu fui por muitos caminhos. Yoga, meditação também me ajudaram grandemente. Passei um tempo na Índia. Enfim, expandi ali de um jeito que eu não tinha vivenciado antes e trouxe isso pro meu conteúdo. Só que daí, pensa, por que as pessoas estavam lá? Pra ver maquiagem. E de repente a Juliana fica louca. Tem um vídeo que é tipo um ícone do meu canal, que eu choro, eu falo, minha vida vai mudar, porque nada faz mais sentido, porque eu tava numa corrida maluca, eu me perdi, não sei o quê. E cara, a galera, ela surtou. E, querendo ou não, foi um pouco de surto, mas que bom que eu surtei. O pior é passar a vida inteira representando um papel que não faz mais sentido, que não é você. Sim. Então eu me resgatei, né? E esse vídeo deve ter sido um marco. Foi. E deve ter gerado muito engajamento também, né? Pela emoção que se gera. Porque eu falo isso pro palestrante. Falei, tem palestrante que fala assim, Tati, eu posso chorar numa palestra? Eu falei, se vier e se for verdadeiro, se permita ser quem você é. Porque assim,
chorar gera conexão também. Assim como a vulnerabilidade conecta as pessoas, o chorar também. Você tá sendo você, a sua singularidade, você na sua essência. E isso vai atrair um público maior. Então, você se permitiu ser você numa palestra no digital ali. Exato. E com certeza o engajamento deve ter sido. Isso foi antes ou foi depois do BBB? Foi bem depois. Bem depois. A internet veio depois. O BBB foi em 2008. E aí a internet veio em 2009 como uma forma de conquistar algo meu por mim mesma, que eu não dependesse de nada de visibilidade ou de Nossa, naquela rótulos. época nem trazia tanto, né? Porque 2008 nem trazia tanto pras redes sociais, Não assim. tinha. Não, acho que nem tinha Instagram. Tava começando o Twitter naquela época. Nossa. Era Orkut, era Então você teve uma outra audiência realidade. televisiva, mas Mesmo, que você conquistou depois na garra o digital. Não é Foi. como hoje que, nossa, o ato de eu ir o ato de eu ser uma ex-BBB já me gera uma audiência. Não, verdade. Mas eu acho que foi bom, porque daí depois eu tive certeza de que as pessoas estavam ali por quem eu era. Boa. E não porque elas viram no reality, não por causa da edição. Porque eu tive uma passagem muito legal no BBB, saí com uma imagem muito boa. Né? Aham. Poderia ter me favorecido, mas eu queria provar pra mim mesma, essa é a verdade. Eu queria provar Boa. pra mim mesma que eu conseguia fazer acontecer por quem eu era e pelo que eu tinha pra entregar. E daí, esse lance desse vídeo lá do divisor de águas, foi muito interessante, porque muita gente se identificou, porque estava vivendo uma crise e não estava validando, não estava se permitindo olhar para essa inquietação. Muita gente também falou, ela ficou louca. E tipo, o que é? Então, assim, gerou de tudo, você sabe, né? Você tá no holofote, vem de tudo. E daí comecei a falar do autoconhecimento e olha só o que aconteceu. Comecei a perder muitos seguidores. Porque naquela época as pessoas não falavam sobre isso. Sim. E não se olhava tanto para inteligência emocional, saúde mental. E meu público, querendo ou não estava lá necessariamente para isso. Então houve uma reciclagem muito grande de audiência. E foi uma coisa doida, porque você falava, eu tava indo tão bem, tava crescendo, tava não sei o que lá. E aí, de repente, eu comprometo tudo isso para entender quem eu realmente sou. E, então foram anos reciclando a audiência. E sabe o que é muito legal? Continuei, porque eu acreditava nisso. Pessoas que se desconectaram, que falavam, Ju, obrigada por tudo, mas assim, isso que você tá falando pra mim agora não faz sentido. Não faz sentido. Muitas dessas pessoas voltaram depois de anos e falaram, Ju, obrigada, você plantou uma semente. No dia que eu mais precisei olhar pra mim, eu lembrei daquilo. E agora eu olho, você ainda tá aí construindo isso e agora faz muito sentido. Então a gente tem que se lembrar na vida que não é no nosso tempo, é no tempo do outro. E a gente vai plantar sementes, sim. E por mais que naquele momento não caia bem pro outro e que ele não venha junto com você, não acredite no que você tá falando ou não sirva pra ele, talvez vá servir no tempo dele. Mas você tá fazendo a sua parte. Caraca. Então, isso pra mim foi muito forte. Sim. Porque, claro que é maravilhoso ter pessoas que estão há mais de 10 anos comigo. Tem muita gente da minha audiência, quando eu faço pesquisa, 50% tá comigo há 10 anos. Olha, que demais. Mas é muito bonito ver também essa retomada, porque eu falo muito sobre isso. Respeite o seu tempo. Nossa, e esse respeite o seu tempo e plante a semente, acho que tem que ser o lema. Tem que ser algo que você vai colocar ali e falar, olha, gente, siga isso. Você tá fazendo a sua parte. Isso. E daí, pra cada um, vai germinar num tempo diferente e é a lei natural da vida, da natureza. Você não vai querer que a árvore dê a fruta na hora que você quer. Vai dar no tempo dela. Isso serve pra tudo, inclusive familiares, sabe? Respeite o momento e plante a semente com seus familiares, com seus amigos, seus colegas de trabalho. Ju, isso me fez me lembrar de uma vez que eu comecei a dar palestra mais pro meu time. Na época eu era gerente, eu treinava o meu time, né? E eu via muitas pessoas tendo resultado rápido. E eu me apaixonei pelas palestras, pelos treinamentos por conta disso, pelo resultado que surtia. Só que teve uma pessoa que eu me senti incompetente. Porque essa pessoa, nada que eu fizesse era o suficiente. Ela continuava apática, desmotivada, não gerava frutos, até o momento em que ela saiu da empresa. E eu falei, nossa, eu acreditava tanto na mudança do ser humano, mas eu não consegui mudar essa pessoa por nada, sabe? Eu fiquei incompetente, passou. 2 anos depois,
essa pessoa me procurou. Do nada, assim, porque ela já não tava trabalhando mais comigo. Tati, você pode tomar um café comigo? Aí eu falei, eu trabalhei há anos com ela, tal, vamos lá, né? E fui tomar o café. E ela pegou e falou assim, Tati, eu quero te agradecer por tudo que você fez naquela época, porque eu nunca me esqueci. E ela falou, e hoje, 2 anos depois, fez sentido. Naquela época eu não fazia. Naquela época eu ouvia, só que eu pensava, mas falar é fácil, fazer que é difícil. Não sei o quê. E ela cheia de resistência, cheia de crenças, nada ia funcionar, tal. 2 anos depois, ela falou, Tati, hoje eu entendo tudo que você falava naquela época. E eu quero saber quais são as fontes, como que eu posso buscar mais disso que eu tô precisando e eu quero fazer um mergulho profundo nisso e é por isso que eu te procurei. E para você que quer conhecer um pouquinho mais desse nosso mundo de palestras, um mundo recheado de possibilidades em que você pode inspirar pessoas, transformar vidas, transformar a sua história e o seu conhecimento numa verdadeira mina de ouro, para você saber um pouquinho mais sobre isso, participe da Masterclass Palestrante Memorável. É uma semana de aula gratuita, 100% online, em que nela você vai descobrir não só estratégias para você aperfeiçoar a sua comunicação, para você potencializar os seus resultados na profissão que você já tem hoje, mas você vai descobrir também uma possibilidade de renda extra, de ganhar 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora falando sobre aquilo que você ama. Então venha sem medo, sem compromisso, se inscreva na Masterclass porque ela é gratuita e aqui você vai se desenvolver para se tornar um palestrante memorável. Eu falei, olha só, gente, nem sempre a gente tem a condição de ouvir, né, de alguém tão próximo a nós. Mas nas redes sociais, o tempo todo a gente recebe feedback, as pessoas mandando direct, deixei de seguir, aí voltei a seguir lá na frente, hoje faz sentido. E aí o que você falou vai ser muito importante pra galera que tá ouvindo, porque às vezes você perde um seguidor e a gente fica sofrendo, né? O que eu fiz de errado? Por que essa pessoa parou de me acompanhar? Será que eu sou tão ruim assim? E aí você fica sofrendo com aquilo. E você leva pro lado pessoal, né? Mas às vezes não é sobre você, é sobre o momento dela. Exatamente. É isso. Então, ó, se perder alguém, fala, pelo menos eu fiz minha parte, plantei a sementinha no momento certo, essa pessoa vai voltar e vai fazer a diferença. E o que eu vejo hoje, que daí levou tempo, tá? pro cérebro aqui entender isso, é que, poxa, às vezes perder é bom. Olha. Porque você não quer ter alguém ali, seja no seu círculo de amizade, às vezes até na sua família, né? E muito menos na internet, uma pessoa que não tá se identificando. Uma pessoa que não tá nessa mesma sinergia, que não tá nesse momento, que não se encaixa. Não se encaixa mais. Sim. Então é melhor ela sair, vivenciar a vida dela. Você gosta de estar forçada num lugar? Não gosto, eu não gosto. Então por que a gente às vezes quer... Né? É apego, é ego e não precisa, é melhor você ter as pessoas que realmente estão envolvidas, porque elas vão fortalecer, elas vão dar resultado, elas vão fazer parte desse movimento, senão você vai sempre ter um ali que morno, uma coisa que não se envolve, que é melhor não. Sim. Não tá agregando valor. Fantástico. Então você quer ter por perto quem agrega. E foi legal porque na sua história está contando aqui que nessa busca de entender aquele vazio, entender o que não estava certo, você foi buscar yoga, meditação, terapia, né? Vários recursos que estão prontos, disponíveis aí pra gente. Você foi buscar isso e você ficou tão forte que depois você estava contando aqui nos bastidores que você montou um aplicativo. Como que foi? Foi, menina, foi naquela época que eu falava, meu Deus, eu lia livro, eu procurava aplicativo, eu queria dormir melhor, eu não conseguia dormir, eu tinha ansiedade, eu tinha um monte de coisa. Daí o meu marido, eu creio que ele é ótimo. Ele é muito realizador, ele é um cara que consegue conectar pessoas, ele é empreendedor nato, solucionador, e ele tem uma velocidade que eu não tenho. Então a gente se complementa muito. Eu falei pra ele, amor, sabe o que é? Eu tô baixando uns aplicativos, e era uma época que aplicativo era um negócio meio novo, assim, 2015, 2016. Eu tô procurando os aplicativos para fazer umas respirações, de repente ouvir uns áudios relaxantes, dormir melhor, ou umas frases de manhã para acordar, né, com mais motivação, que me inspire. Ele falou, deixa eu falar com os meus sócios. Ele já trabalhava no digital,
né? Então, nesse empreendedorismo digital, deixa eu trocar uma ideia com os meus sócios, vamos marcar uma reunião, porque eles têm todo o expertise de montar aplicativo, de isso, de aquilo, e back-end, front-end, programador, Uau, esses que nomes demais. todos. Aí eu falei, não, beleza, né? Mas eu não botei uma fé em nada, porque assim, eu falei isso pra ele não vendo um negócio. Eu não tava vendo um negócio pra mim, Era pra minha você vida. usar. Eu só falei que eu tava procurando. Aham. E ele já viu um negócio, ele viu uma oportunidade. E daí me conectou com as pessoas. A gente fez uma reunião naquela semana. Em 3 meses existiu o aplicativo. Nossa. E assim, olha isso. foi na época, a gente lançou um modelo de assinatura para a pessoa poder usar. E tinha meditação guiada, as frases para acordar motivado, trilhas da natureza e uma série de outras ferramentas, porque cada sócio falou assim, tá, bem-estar é para baixar a ansiedade, reduzir estresse. O que ajuda cada um? Cada um trouxe e a gente compilou tudo e colocou ali no aplicativo. Empacotou uma série de caminhos de melhora, de cura, de bem-estar, de equilíbrio e colocou. E daí, na época, foi um dos primeiros, acho que foi um dos primeiros mesmo, ou o segundo aplicativo do Brasil nesse modelo de assinatura. Então, a gente teve muito destaque de Apple, de Google e tal. E escalou globalmente, mas assim, Aham. gente, muito rápido. Daí eu me vi empreendedora, porque eu tive uma ideia. E, na verdade, empreendedorismo é isso, é você ser solucionador, né? Exatamente. Qual que é o problema, a dor que existe no mercado Exato. e como que eu posso resolver isso aqui, a solução. Foi Então, 2016 que a gente lançou Uma o Zen. startup, isso aí. É. Olha. E foi uma história muito bonita, assim, porque E aí daí eu me virou global aprofundei. também, né? Sim, mais de Sim. 200 países, a gente tá, mais de 4 milhões de downloads. E um Uau. time, assim, muito forte, que cada um trouxe o melhor que tinha, assim, de expertise e colocou. E daí eu, como já tinha visibilidade, tinha uma audiência forte, foi super importante, né? Pra gente ganhar essa atração, pra gente realmente validar um modelo de negócio e Sim. tá lá no mundo inteiro. Então, foi muito legal. Então, muitas vezes, falar sobre o que a gente tá passando e sobre o que a gente tá sentindo. Às vezes, é a pessoa que tá do seu lado, que você menos espera, que vai criar uma pequena catarse ou vai possibilitar. Vai executar tudo isso, né? Às vezes tem uma Põe ideia pra brilhante. fora, porque eu não sei como foi a sua criação, mas às vezes eu ouvia no meu entorno, não fala muito dos seus sonhos, porque a galera põe olho, põe isso, põe aquilo. Cara, pra mim sempre foi diferente. Quando eu falava dos meus projetos, alguém conhecia alguém que podia conectar comigo, que dava match, que fazia acontecer. Sim. Então, naquele momento, foi super importante eu externalizar um desejo, uma necessidade. Virou um negócio. Não, uma vez eu vi um estudo, eu não sei bem a fonte agora, mas falava mais ou menos assim. Quando você tem uma ideia, 10 pessoas no mundo têm a mesma ideia que você. E aí, quem que vai sair na frente é aquele que aplicar e executar antes essa ideia. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu tive uma ideia brilhante, não vou falar com ninguém. Tá, outras pessoas vão ter, é energia, é frequência, vai acontecer de outras pessoas. Você acha que só você vai ter aquela ideia? Não, outras pessoas vão ter também. Então, não é sobre você guardar pra você. É só você buscar parceiro de negócios, é sobre Isso. a sua capacidade de velocidade, de executar isso quanto antes pra você poder colher os frutos, sabe? Com E é isso que as certeza. pessoas negligenciam, por isso que elas perdem grandes oportunidades também. E eu acho que também perde oportunidade quando vê que já existe. Aham. Mas que ver que já existe é bom, porque a pessoa foi lá, errou tudo na sua frente. Já viu se acertou, tem mercado ou não, se tem aderência ou não. E assim, você pode, a partir dali, fazer um benchmarking, né? Você Sim. pega como uma referência, faz um estudo e já Aham. encurta o caminho, né? Exatamente. Porque muitas vezes, até pra mim, eu falava, mas já fizeram essa ideia. Mas já... Não, peraí, faz também na sua linguagem, do seu jeito. Exatamente. E o negócio é a mesma coisa, assim, adapta, remodela, coloca um algo a mais. Não precisa ser uma cópia. Com a sua singularidade, né? Com a sua Exato. essência. Eu falo isso. Eu vejo, por exemplo, tem palestrante que fala, eu não posso falar mais de produtividade, porque a Tati já fala sobre produtividade. Eu falo, gente, sabe quantos livros que eu estudei só de liderança? Foram milhares. Quantos cursos que eu fiz de liderança? Milhares. Ninguém quer uma fonte só. Mas você vai ter a sua essência, você vai ter a Sim. sua singularidade para passar aquilo. Então, assim, não importa se já tem pessoas que falem sobre o tema que você está falando. Eu quero saber qual é o seu diferencial. Como que você tem falado com o seu jeitão, sabe? Com a sua experiência de
vida, com o seu método particular. É isso que vai fazer você também ter mercado, também ter aceitação aqui. Com certeza. É por isso que encontrar a sua essência, que foi o que aconteceu comigo lá naquele momento, Sim. faz com que você traga essa verdade. E por mais que tenham 1000 pessoas falando, você está falando a partir da sua verdade. Isso é único. Fantástico. Então, isso é você colocar a sua identidade, a sua autenticidade. Porque daí não tem competição. Sim. Quando você traz a sua verdade, o seu... Não tem, porque você é único. Então, eu acho que esse caminho que a gente precisa despertar um pouco mais, assim, de trazer realmente esse repertório de lá de dentro. Porque, que nem você, né? Eu também, muitas vezes, eu quero saber mais, aprender mais e ter mais referência. Calma, mas o que a Juliana lá dentro já tem de conteúdo? Que é conteúdo de vida. Que a gente pode colocar para esse mundo, colocar no trabalho, colocar para jogo. Porque daí isso, sim, torna a gente único. E daí ninguém compete com ninguém, porque não tem como... Exatamente. Não tem tem concorrência Não tem. quando você traz a sua verdade, traz a sua essência. E aí, depois que você conseguiu se encontrar e buscou toda essa parte de autoconhecimento, de autoestima, autoconfiança, o que aconteceu? Quais negócios geraram? Qual que é a rotina da Ju hoje? Ai, gente, bom, depois disso vieram filhos. Ah, que a delícia! maternidade, ela vem. E assim, ela é maravilhosa, mas ela também é maravilhosa para dar um chacoalhão, né? Nossa, E para você acorda, conhecer uma né? pessoa que você talvez não conhecia, conhecer um lado seu que você talvez não goste, porque é intenso, né? Muito. Vai fazer a gente olhar para o nosso melhor e para o nosso pior. Mas é uma grande escola. E então estou imersa nessa escola, aprendendo todos os dias, levando uns olés. Mas a gente, enquanto se colocar como aprendiz na vida, a gente consegue respeitar que não precisa estar pronto, que não precisa saber tudo. A gente tá aqui aprendendo, né? Você tem um, né? 2. 2? Qual Tati. idade? A menina que vai fazer 5 agora em dezembro. E o Liam, que fez 2 em outubro. É a minha brisa, Liliu, Annelive, é a minha brisa, Liam é o Que meu nomes vendaval, também sofisticados, né? furacãozinho. Gostou? Adorei! A minha nome filha nasceu e sofisticado. ficou 2 dias sem nome. Aí vinha a moça do cartório lá no hospital e falava, e aí, já temos o nome? Vamos registrar? Não temos um nome. Passei a gestação inteira sem saber o nome dela. Eu falava, eu quero olhar pra ela, pra olhar pro nome dela, olhando Tem pra cara ela. de quê? Deixa eu ver. Aí né? nasceu, eu olhava, eu não tem nome. Aí eu olhava, não tem nome. A mulher do cartório já tava doida, até que veio. Eu e o Krika juntamos. Tem Anis na família, a mãe dele é Anne. Krika é meu marido, tá, gente? Porque eu falei o Krika. Eles falam, quem é Krika? Que é Christian, mas o apelido dele é Krika. E daí veio uma mistura de 2 nomes e Liv, né? Annelive. Liv significa vida em dinamarquês. E ele é meio dinamarquês, a mãe dele mora lá, temos família lá. Então foi a união, assim, de muito significado. Mas o Liam, segundo filho, já tinha nome desde o começo. Aí já... Enfim, aí Já tava mais fluiu, né? experiente, já Já tava focada em outras coisas, e daí o nome veio fácil. Então, assim, a maternidade, ela veio como algo grandioso e importante, que vai ser para sempre. Sim. Né? E mesmo mãe de 2, a gente já cria mais habilidade, mais segurança, mas segue aprendendo, porque eles são muito diferentes, muito diferentes. Olha. E daí, assim, mantive minha carreira, né, na internet. Lancei livro também, logo depois que a minha filha nasceu, A Liberdade de Ser Quem Você É, que é um livro em que eu compilei tudo isso que me ajudou ao longo de anos. Desde, assim, estratégias de respiração, do yoga e meditação e exercícios de PNL. Então, o livro, ele é muito imersivo, porque você tem atividades, você escreve muita coisa, e daí... Assim, foi um sonho realizado, porque é tudo que me curou. Tá ali. Só não te trouxe um porque tá meio, assim, esgotado. Se eu tivesse, mas eu vou mandar. Tranquilo. Ainda dá pra achar na internet, mas em casa eu não tinha mais nenhum. Vai chegar até você, tá, Tati? Já quero. Aí veio o livro junto com a maternidade, né? Mas um monte de projetos que ficaram engavetados. Sim. Então, ajude lá pra cá. Sim, ela sabe quem ela é. Sim, ela tem mais confiança dessa entrega pro mundo. Eu sei do meu valor. E não é assim, gente, que eu acordo me sentindo maravilhosa todo dia.
Mas hoje eu entendo que se um dia ou outro eu tô me sentindo assim, um cocô, porque às vezes tem, que a gente não tá legal, que a gente tá confusa, ou que os hormônios estão doidos, isso não tira meu valor. Uhum. Não é porque naquele dia eu não me sinto segura, potente, realizadora, que eu não seja, porque somos cíclicas. Então hoje eu sou a Juliana que entende e respeita isso. Eu não me exijo ser ou estar algo que naquele momento não está disponível. Uhum. É claro que a gente tem que ter disciplina, foco, tem coisas que não dá para postergar. Sim. Mas dá para você se respeitar no seu ritmo, na intensidade. Então, você consegue adaptar de uma série de maneiras. E foi isso que o autoconhecimento me trouxe. É saber o que funciona para mim, como eu funciono, como que eu entrego mais valor sem ficar me violentando a tentar ser de um jeito que eu não sou. Ou exercer uma velocidade que eu não tenho. Uhum. Não, e é interessante porque você falou tudo, é autoconhecimento. Porque esses dias meu noivo estava até falando comigo, falou, Tati, para algumas pessoas você dá um conselho e para outras pessoas você fala o oposto do que você falou, né? Cadê a coerência? E eu falei assim, é porque eu identifico quem é a pessoa e qual é o momento. Por exemplo, tem pessoas que eu tenho que falar, ó, acelera, vamos... Porque tem pessoas que elas são mais tranquilas, né? Aquela vibe e tal, nossa, eu tenho que curtir a vida e tal, ó. Mas... foco, vamos lá, realiza. Foco, vamos realizar, vamos empreender, vamos... Por exemplo, o meu noivo mesmo, ele tem a minha idade, 37 anos. E ele falou, Tati, depois que eu te conheci, 1 ano da minha vida, eu fiz o que eu não fiz em 36 anos, sabe? Em 1 ano da vida. E ele, se ele não tivesse me conhecido, já estava traçado ali o planejamento dele. O planejamento dele é, vou curtir a vida, tipo, a vida inteira ele curtiu. Eu brinco, eu falo assim, ô amor, você é o cara de mais hobby que eu conheço. Se perguntar pra você tem 10 hobbies. Eu falei, tá bom, né? Uns 2, 3 tá o suficiente, é muito hobby. Ai, gente, eu preciso conhecer ele. Acho que a gente tem muito em comum. Tem muito... A curtir a vida, é ser feliz, é não sei o quê, mas... e ele é muito desses. Só que e não julgo, mas precisa de um empurrão. Meu marido me dá toda hora. Às vezes ele até não é legal, assim, que ele... Vai, meu... É desse jeito. É se complementar total. Porque eu empurro, mas ao mesmo tempo Cadu me traz uma leveza também. Porque eu já sou workaholic total e apaixonada por isso, sabe? Apaixonada por trabalhar. Tipo, se eu fico à toa, eu falo, nossa, mas tá ruim, tá desconfortável, eu tô me sentindo improdutiva, tal, né? Eu quero fazer alguma coisa. Mas também eu sei que, por exemplo, burnout, a maior parte das pessoas que tem é porque são tão apaixonadas por trabalho que elas não conseguem perceber que elas estão passando do ponto. Exato. Eu falei, aí quando vem... Exatamente, graças a Deus eu nunca tive, mas como eu estudo demais, eu já tô ali de alerta. Falei, opa, tem que tomar cuidado, né, Tati? Você é tão apaixonada assim. Eu passo do ponto, se deixar eu vou até 3 da manhã trabalhando feliz. Se deixar, igual agora. O mercado de palestras nunca esteve tão aquecido como tá agora. Então, o que tem de evento, só no último final de semana eu palestrei 7 vezes. Eu vejo suas andanças, eu falo, mulher, como faz? Onde que ela se carrega na tomada? Exatamente. Que o pescoço já tá em outro lugar. Exatamente. Aí, tipo, 2 meses sem final de semana, porque é onde mais tem acontecido os eventos. 2 meses que não tem final de semana. Aí eu tô, de forma intencional, porque eu tô buscando esse autoconhecimento o tempo todo, eu falo, olha, durante a semana eu vou ter que tirar um dia de folga. Durante a semana eu vou para um spa, eu vou fazer também viagens, também vou ter lazer. Ainda bem que Deus colocou no meu caminho o Cadu, que me traz leveza, porque o tempo todo ele fica curtindo, brincando, ele é engraçado, né? Às vezes eu tô tensa, preocupada com alguma coisa. Não, amor, vai dar certo, fica tranquila. E ele traz esse pega leve, né? Isso. Porque é um complemento mesmo. Exatamente. E é então, para algumas pessoas, o pega leve é interessante. Se eu virasse para ele e falasse pega leve, eu não ia trabalhar mais, entendeu? Parou no tempo, né? Parou eu sei tempo. como é. Então, eu também, assim... Eu preciso me puxar um pouquinho, me desafiar um pouquinho, porque senão... Sim. Ah, não, mas tá tudo bem, mas vai ficar tudo certo. Mas seguimos aprendendo, né? Sim. E por isso que o autoconhecimento é tão importante, assim. E você se respeitar, entender quem você é, o que você busca, né? Também o para quê. Para que eu vou trabalhar mais? O para que eu vou buscar isso aqui? Sim. Tem que ter uma clareza de objetivo e de propósito por trás de tudo isso, que é o que vai mover mesmo. Com certeza. Então, ó, parabéns por esse trabalho lindo. A gente tem uma obrigada. parte aqui no quadro que é um turbilhão de perguntas. Então, eu vou fazer um turbilhão de perguntas só para entender, a gente fazer um raio-x Tá e bom. mapear um pouquinho mais aí da Ju. Combinado. Valendo. Valendo! Então, ó, primeiro, o que é uma vida memorável para você? Uma vida memorável é aquela em que você
vive pra e por você. Isso não é egoísmo. Sim, fantástico. Isso é você entender que a vida é sua. Você não vai ficar vivendo pros outros. Aí sim você vai ter uma vida memorável. Nossa, é incrível. É. E é incrível porque você também não vai ficar sofrendo quando os outros, né? Ah, então eu vou sofrer porque eu tô colhendo a dor do outro, tô pegando a dor do outro pra mim. Não, você vai saber ajudar, contribuir, Isso. mas se abastecer. Fantástico. Já mexeu comigo. Já um pontinho aqui pra eu anotar, vou registrar. Mas isso é um aprendizado, tá? Sim. Porque aquela época do vazio, da inquietação, tava vivendo uma vida pros outros. Olha, você já foi um ponto que mudou de lá pra cá. É. Fantástico. Qual livro que marcou a sua vida? Você pode curar a sua vida, da Louise Hay. Muito. Já gostei do nome, hein? E o meu Você pode livro curar. segue uma linha, assim, que tem muitos exercícios. Então, ela propõe práticas em que você se olha no espelho e você fala coisas pra você. Você pode curar sua vida. Louise Hay já está em outro plano, mas fez um trabalho incrível. Incrível e muito sensível. E deixou um legado, assim, pra cada pessoa que queira renascer pra quem ela é. Pra cada pessoa que queira curar o coração e a mente e mudar suas crenças e Que eu recomendo demais. fortemente o Já trabalho quero. E um filme ou seriado que marcou a sua vida? Ai, eu falo desse filme e é engraçado porque ele não é um filme que muda a vida das pessoas, mas quando eu falo dele, algumas pessoas falam, uau, vou ver com essa ótica. Interestelar é uma ficção científica e eu adoro ficção científica. Só que tem um ponto no filme de reencontro Olha. de outras dimensões. E que caiu pra mim como uma lembrança, uma coisa que me trouxe pra mais perto do meu pai. Meu pai faleceu quando era criança. Olha. E existe uma conexão similar no filme que eu sempre, Tati, sempre acreditei que quando eu olhava pro céu e falava olhando pra uma estrela que brilhasse mais, meu pai estava ouvindo. Então eu criei os meus métodos e os meus rituais Que lindo. pra Quantos curar um anos pouco você dessa tinha? dor, sabe? 9 Sim. anos. Assim, eu sinto que ele tá comigo Uhum. em muitos momentos. E eu sempre nutri isso. E o filme mostra isso acontecendo de um jeito, assim, muito bonito. Daí, pra mim, é marcante, é memorável. Ai, que lindo. Porque, sabe, quando você fala, meu, é isso que eu sempre vivi. Essa conexão não importa da onde, quando, Sim. que faz, sei lá, quase 30 anos, mas, meu, tá junto. Uhum. Porque as nossas células têm o mesmo DNA e porque tem coisas que a gente não sabe explicar na vida e a gente tá Sim. junto. Então o filme me traz essa memória afetiva. Nossa, já vou assistir Entendeu? com esse olhar agora, viu? Já quero. É. Eu perdi meu pai de criação quando eu tinha 11 anos. E aí você foi falando, eu falei, nossa, como que a minha mente, por exemplo, eu sempre acreditei que ele ia voltar em algum momento e falar assim, não, Tati, foi um engano, eu menti e tal, sabe? Fingi que tudo isso aconteceu, mas foi por uma boa causa e agora eu tô aqui de volta. Eu não sei, parece que não caía a ficha. Foi assim com você também? Se não caía a ficha, eu falei, não morreu. Tanto é que no dia, assim, no caixão, eu olhava e ficava vendo se não ia mexer o dedo. Que eu falei, se ele tive mexesse isso o também. dedo, eu já ia sair gritando e falar, tá É muito vivo. louco, né? A Aham. nossa cabeça, ela tenta solucionar as coisas, né? E Tenta. criar possibilidades que às vezes você fala, meu... Mas eu acredito que a gente tá muito conectado. Eu tinha uma brisa também de que talvez ele voltasse em outra pessoa. Eu não tenho uma religião, sabe, Tati? Sim. Mas eu tenho a minha fé e já tive a oportunidade de experienciar algumas religiões e trazer um pouco de cada uma delas para mim, para as minhas práticas, né, para minha espiritualidade. E eu não sei, eu tinha uma coisa de que meu pai ia voltar de algum jeito, mas passou. Hoje em dia eu não vejo dessa forma, assim. Uhum. Mas eu sei que presença sempre vai ter. E às vezes eu fecho o olho, eu conecto. O que meu pai, nessa situação, pensaria? Pai, o que eu faço aqui? Por onde eu vou? Me mostra o caminho. É como conversar com Deus, né? Sim. Então eu tenho esse momento da espiritualidade que eu falo com o meu pai também. Olha. Então eu tenho um pouco disso. Muito Mas profundo. e faz tempo que eu não faço, vou fazer hoje.
Olha. Obrigada por tocar nesse assunto, por ter vindo de alguma forma. Eu vou conversar com meu pai hoje. Ai, que lindo. Nossa, emocionante. Ele deve estar aqui, mó orgulhoso, né? Com certeza. E o seu também, Mó de alguma orgulho forma. da filha que você tornou. Orgulhosos da gente, né? Sim. E que a gente possa sentir esse orgulho também, não depender só dos outros sentirem isso por nós, que a gente possa encontrar esse lugar de orgulho pela nossa história, de orgulho até pelos tombos, porque a gente Sim. levantou e seguiu em frente de algum jeito, mesmo debilitada, mesmo desacreditada. Então, acho que ver esse valor na nossa história, né, é um processo Faz que eu acredito. diferença. E me conta um hábito da sua vida que você fala assim, esse aqui eu não abro mão, eu faço sempre. Raspar a língua de manhã, serve? Oh, que demais! É um ritual ayurvédico Ai. e, na real, eu recomendo que todo mundo faça. Tem os raspadores, o de cobre é o ideal, porque o cobre é um metal que ele é antibacteriano e por aí vai. Mas você pode fazer com uma colher. Sabe a Olha colher da só. cozinha? Aham. Você raspa a língua porque durante a madrugada o seu corpo libera uma série de toxinas que ficam na língua. E na nossa Caraca. cultura, na cultura oriental, os indianos, tipo assim, é primordial fazer isso. Uhum. E na nossa cultura ninguém ensina, ninguém fala, mas você tira um monte de toxinas que se você deixar, elas ficam voltando pra você, né? Olha Pensa só. nas Quando excreções você do corpo, começou a sai, fazer- né? Mas essa não sai, você tem que tirar. E quando você começou a fazer, você sentiu alguma diferença, assim, no organismo? Não, eu não no- sinto, mas eu acho que mentalmente eu sei que eu tô pondo pra fora o que não serve mais. Olha. E daí sai, lavar nariz também, é porque como com a prática de meditação e yoga eu aprendi muitos rituais ayurvédicos, que é a medicina milenar indiana, né? Sim. Então, lavar nariz, fazer o jalanete, né? Que você tem uma ferramentazinha que você faz assim, com soro e tal. Então, são coisas que eu amo, que eu faço. E os exercícios de respiração. Mas raspa a língua é uma dica fácil, pra todo mundo fazer. E que vai Fantástico, tirar um né? monte de toxina e você vai evitar um processo até, tipo... Porque as toxinas estão saindo pra você não se inflamar, né? Uhum. Ninguém quer ficar inflamado, então você não quer Sim. deixar ali uma coisa que seu corpo trabalhou tanto pra tirar, então tira, joga na água ali corrente, escova o dente, começa o seu dia. Que demais. Eu vou experimentar isso aí, viu? Boa, faz. E teve algum momento da sua vida que você pensou em desistir por algum motivo? Ah, vários. Tem algum Desistir de específico treinar que... todo dia. De treinar. Ai, meu Deus, não sou só eu, pelo menos, viu? Amiga, Que- Eu não sou aquela pessoa que fala, vamos treinar, vamos parar. Nossa. Não, eu tô correndo, né? Já faz um tempo e eu comecei a praticar ciclismo. E eu fui a criança que não aprendeu a andar de bicicleta e inventei que eu queria fazer isso adulta, mas não era só Ai. aprender a andar, era ser ciclista, né? Vai vendo minhas ideias. Mas é isso, eu gosto de me desafiar. E daí a corrida é uma coisa que mexe muito com esse linear da desistência, porque eu sempre tenho vontade de parar. Só que sempre, de algum jeito, eu concluo. E isso me faz fortalecer dentro de mim que eu consigo ir mais longe do que eu imagino. Uau. É uma forma de fazer isso quase Você diariamente. manda um comando pro seu cérebro de que eu Não, consigo. Ou Vai eu colecionando reduzo vitórias. o pace, o ritmo, vou um pouquinho mais devagar. Outro dia eu parei, real. Eu tava pé da vida, eu saí de casa frustrada. E a corrida, ela me ajuda nessa catarse de pôr pra fora sentimentos e tal. E corre, E daí meu marido tava junto de bike. Daí eu parei, ele falou, mas você vai parar? Falta 1 quilômetro. Eu não acredito que você vai parar. Não, você vai. Eu não vou, eu não aguento. Você não sabe o que eu tô sentindo. Ele, não. Eu sei o que você tá sentindo porque eu corro também. Eu sei como é sentir isso. Sua cabeça tá te falando que você não pode mais, mas seu corpo consegue. Mas sem se violentar, termina. Nem que seja trotando. Cara, eu terminei. Então, às vezes, vai ter alguém na sua vida que vai gritar. Vai, levanta, continua. Aí você traz pra sua realidade como eu consigo. Sim. Agora, da onde eu tô. Sem se violentar também. E dá pra ser. E essa mensagem que seu esposo te falou, Foi. já levem pra Eu vida. fiquei pé da vida. Mensagem Você acha pra- que eu achei ele lindo, maravilhoso? Ai, amo meu marido. Eu queria xingar ele, porque eu tava exaurida. Ele, você vai. Eu vou do seu lado. Você vai. Nem que seja quase andando, mas falta 1 quilômetro. Você já Sim. correu 6. Sei lá quanto era. Nossa. Vai. E eu sempre lembro nessa hora da história do Arnold Schwarzenegger. Porque o Arnold, ele falou muito sobre isso. Ele falou assim, tinha hora quando ele treinava fisiculturismo. Ele passava 8 horas treinando fisiculturismo. Ele falou, tinha hora que meu corpo parecia não aguentar mais. Mas eu sabia que o poder estava na mente. E aí eu mandava o comando certo para minha mente e eu conseguia ir muito além. Então é aquela frase de Shakespeare, né? Com o tempo você descobre que você pode ir muito além depois de se pensar que não se pode mais.
Então é muito E profundo você isso. prova, né? Você prova pra você. A gente precisa Exatamente. provar, né? Validar algumas coisas. E daí a corrida me ajuda a provar que, desistir vai estar sempre pairando. Sim. Mas é uma escolha. E serve pra vida profissional, vida pessoal, todas as áreas, né? Sim. Incrível. Mas vamos fazer um recorte. Às vezes desistir vai ser importante também. Olha, Mas se quando? desistir não significa parar. Aham. Entendeu? Então, desistir é recalcular a rota, é fazer transição de carreira. Mas eu acho que a palavra desistência, ela tem um peso. A gente Sim. pode ressignificar, pensando na linguística, né? Como você vai nomear? Então, não é desistir, parar, porque desistir implica fracasso. Você não sente isso? Total. Então, que outro tipo de linguagem a gente pode usar nesse contexto de que você recomeçou? Fantástico. De que você ressignificou sua carreira. De que você encerrou um relacionamento tóxico para se dar a chance de viver o que você merece. Então, ali a gente vai ajustando, né? Nossa, fez total Porque sentido. assim, né, Tati, não dá pra gente, que nem eu falei da corrida, mas eu falei trazendo pra uma realidade que eu preciso desse impulso e dessa força. Sim. Mas tem vezes que você precisa parar e falar, não é isso. E se dar a chance de ter o que você merece, de ter o que você realmente quer e recalcular essa rota, né? Então, Exatamente. tem que pegar o contexto, né? E é aquela velha história da diferença entre persistência e insistência no erro. Sim! Às vezes você tá com a estratégia errada Sim. e repetindo. Não, eu sou persistente. Mas essa estratégia não funciona. Você tá gastando Aí é energia, tá insistência. gastando tempo. E é rodar em círculo, que nem eu falei no começo. Não vale a pena, Exatamente. Você não sai do loop. Então agora é sobre ser persistente com a estratégia certa, ou se for o caso, recalcule a rota. Achei fantástica essa expressão, porque você não vai parar, né? Você não vai desistir do seu sonho. Você só vai desistir dessa atuação ali, ó, porque não tá funcionando por algum motivo, Sim. ou talvez não faça mais sentido pro seu momento, pra sua vida. E se dá essa chance, né? Se dá essa oportunidade de Sim. recomeço, todo mundo merece. E não tira nosso valor. Mudar de ideia não tira o valor. Porque ontem fazia sentido, mas e hoje? Se não faz, tá tudo bem, meu. Sim. Felizes aqueles que têm coragem de se reinventar. Precisa de muita coragem. Fantástico. Precisa de força também, né? Enfim, então eu vejo muito valor nisso, assim. E uma última pergunta sobre autoestima, autoconfiança. Se você pudesse dar assim, uns 3 passos para quem está nos assistindo que se sente inferior, que tem a síndrome do impostor, falar, eu não me acho capaz, eu não me sinto pronto ou pronta o suficiente para fazer acontecer. Quais seriam os 3 passos assim que você acha que se a pessoa fizer, ela vai conquistar essa autoconfiança? Bora lá, trazer para a realidade. A maioria das pessoas não se sente pronta, suficiente e incrível, mas elas fazem. Então não é sobre você se Ação. sentir perfeita, pronta. Vai como dá. Uau. Vai como você pode, mas vai, não fica esperando o momento. Então traz para essa Sim. realidade de que, não vai, às vezes não vai. Quando eu fiz transição de carreira, quando eu fui pro BBB, eu sempre achei que eu podia melhorar alguma coisa ou que não era aquele momento. Quando eu subo no palco para dar uma palestra, depois eu fico, mas eu poderia ter mudado aquilo. Beleza. Mas você tá fazendo, você tá em movimento. Então, ação. E você ir quebrando, né? Esse Sim. ciclo de esperar. Esperar alguma coisa para fazer. Então você vai aprender no meio do caminho e o meio do caminho vai ser enriquecedor para sua experiência e você vai aprendendo, errando, né? Não é aquela frase assim, fail fast, learn faster. Então você vai errar rápido, mas você precisa aprender mais rápido. Fantástico. Isso você só consegue com a prática, com a ação. Então essa é uma primeira dica. Uma segunda dica que eu trago muito, assim, validação. Valida. E o que é validar, Tati? É você olhar para o que você está fazendo, porque você já está acertando, é olhar para o que você já traz de valor. Lembra que a gente falou sobre a sua versão agora, ela já é boa? Já é. Pode ficar melhor? Pode. Deve, né? O processo evolutivo... Sim. Que ele esteja entre nós enquanto estivermos vivas, porque todo mundo veio aqui para aprender. Né? Mas assim, você já é boa, você já tem valor, valida.
Olha mas- pro que você já caminhou, né? Olha, uma coisa que eu Exato. faço também, não sei se você faz ou se tá dentro do seu método, é colecionar ali os feedbacks positivos. Toda vez que eu tô pensando assim, ai, não sei se eu quero mais, sei, eu tô cansada, tal. Aí eu olho ali os feedbacks, os depoimentos de alunos, eu olho aquele tanto de mensagem que eu tenho ali, o arquivo só disso. E O isso me resultado, abastece, né? sabe? É. Olhar o resultado. Colecione vitórias. Que vai- E continue olhando pra elas, porque talvez tenham fases que você não tá no seu melhor Sim. e que você vai precisar se lembrar Uhum. de tudo que você já fez, do que você já trilhou. Uma das minhas palestras é Honre a Sua História, né? Pra você voltar e, peraí. Olha pra tudo isso, olha quanto tem valor, o enredo da sua vida, Sim. né? Então, essa validação é primordial, porque na maioria das vezes, a gente vai passar boa parte da vida esperando isso de fora. Uhum. Veio de fora, maravilha. Esses feedbacks todos que você falou são maravilhosos. Eu também gosto. Mas será que a gente tem trazido feedbacks? A gente tem trazido Sim. elogios sobre nós mesmas? A gente... É um exercício que eu faço com as minhas mulheres. Se eu te perguntasse 3 coisas que você é muito boa, assim, que você é incrível, me fala. Cara, às vezes você fica... E você eu sou, todo mundo é, mas a gente não sabe falar sobre o nosso melhor. A gente não consegue, às vezes, nem validar nosso potencial. Então, valida, olha, vai buscar, porque tem. Incrível. Então, é uma parte aí. E pensando numa chave de ouro, eu vou ter que retomar esse assunto aí da vida memorável. Que é de você viver a vida de acordo com seus princípios, com seus valores, com a sua essência. Viver essa vida pra você. Do jeito que você quer. É lembrar, às vezes, do seu último suspiro. Você vai ter feito o que você realmente quis fazer por você. Você vai ter se realizado. E às vezes, Tati, é dizer aquele não, que é muito duro. Sim. Que você quer agradar. Eu mesma me vejo muito nesse contexto de querer agradar as pessoas, de não contrariar, de não criar um desconforto em algumas situações. Poxa, mas e se isso tá violentando quem você é? Você tá agradando o outro, mas você tá se desagradando. Vale a pena mesmo? Lá no seu último suspiro, Uhum. qual o peso que isso traz? Então é viver a vida pra você. Poxa, tá aqui, Uau. você tá viva ainda, você tem escolha. É claro que a gente vai ter que entregar resultado pro mundo. Na maternidade, no relacionamento. A gente vai ter que se adequar? Vai. Mas isso não pode ferir os seus valores. Isso não pode te impedir de ser quem você é. Sim. Isso não pode te afastar da sua essência, senão tá errado. Nossa. Aí tem que parar mesmo. E isso que você falou me passou um filme na minha cabeça, assim, que a questão até de você não estar disponível o tempo todo, né? Porque às vezes eu recebo uma proposta de fazer algum projeto, aí eu falo, meu coração não tá... Tati, é uma oportunidade. Não, mas não tá batendo forte meu coração, não vou. Pode ser a melhor oportunidade da vida, mas eu não tô sentindo. Tati, eu tenho uma entrevista na TV e tal. Não, mas hoje não... Tati, mas é uma oportunidade, ok. Mas não é toda a oportunidade. Eu tenho que ver se aquilo faz sentido pra mim, sabe? Faz sentido com os meus projetos? Vai me levar mais rápido aonde eu quero chegar? E eu tô na vibe disso ou não? Sabe? Tati, vem tomar um café aqui e tal. Não. E às vezes tem pessoas que acham que tem que estar disponíveis o tempo todo, disponíveis pra tudo. Hoje eu consigo dizer não para propostas tentadoras. Por que eu consigo dizer não para propostas tentadoras? Porque eu tenho muita clareza, sabe, do que eu quero. E eu sei o que vai me levar mais próximo do que eu quero ou não. Se eu não tivesse clareza dos meus objetivos, ia ser mais difícil, que eu poderia pensar, eu tô perdendo uma grande oportunidade. Mas eu sei o que é uma grande oportunidade de fato e o que é algo disfarçado de uma grande oportunidade, sabe? Nossa, esse discernimento. Isso, discernimento, a palavra-chave. Bom. E como que você conseguiu isso? Eu consegui primeiro traçando muito claro o meu objetivo, sabe? O que eu quero? Tá. O que eu quero é isso. Então, vamos pensar assim em alguns pilares. Quando eu estava começando, o que eu queria era visibilidade. Então, qualquer oportunidade eu ia aceitar tudo.
Hoje, o que eu quero é fazer uma manutenção da autoridade, não é visibilidade a qualquer custo. Então, por exemplo, eu falei para minha assessoria de imprensa, eu não vou em todas as TVs, não vou em todas as rádios. Não é porque eu estou fazendo acepção de pessoas, é porque eu não tenho tempo, entendeu? Eu tenho que fazer seleção. Então, o que faz sentido para mim? Coisas que vão gerar mais autoridade. É uma Globo, é um SBT, é uma Record, é um programa nacional, eu vou. Programa local, não vou, sabe? Mas é fases. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas são fases. Essa parceria aqui. Peraí, esse projeto é uma sociedade nova, de uma empresa nova, mas isso aqui não está fazendo sentido porque eu desenhei, sabe? Não é o próximo passo, vai me tomar muito tempo, muita energia, eu vou ficar desgastada, não vou conseguir nem estar lá, nem aqui. E aí você não tá vivendo a vida pra você. Exatamente. Né? Exatamente. Você tá só, tipo, pegando tudo que tá vindo. E tudo bem, né? Se você que tá ouvindo e vendo a gente tá nesse momento. Eu já passei por isso, você já passou por isso. Mas que sirva aí de termômetro pra você saber entender o momento, melhor, né? ter esse discernimento isso. do que tá condizente com os seus planos, sonhos, projetos, com o seu momento de vida, seu momento de carreira, né? Exatamente. Achei muito legal ouvir de você isso. Eu, pelo menos assim... Eu sempre aprendo, né? Como eu falei pra você, eu vou sentar aqui e vou aprender alguma coisa. E é muito importante essa troca, né? Sim, e é legal porque quem tá de fora às vezes não entende, né? Por exemplo, a própria assessoria de imprensa. Tati, mas você não pode ficar dizendo não, tal. Eu falei, fala com carinho, tem não com carinho. Então uma coisa que eu aprendi é dar não sem fechar as portas. Exato. Não é eu não vou porque você é pequeno, ou não vou porque você não é nacional, ou não... Não, agora eu tô sem disponibilidade, quem sabe o ano que vem, quem sabe daqui 2 anos, sabe? Então, assim, eu sempre deixo as portas abertas. Com carinho, explico o porquê, mas eu não vou diminuir também a empresa, não preciso falar. Aqui a gente tá falando abertamente pra vocês, mas pra pessoa não fala abertamente, assim, não vou porque você é pequeno demais. Não é sobre isso. Mas é sobre saber fazer as escolhas, porque eu só tenho 24 horas. Então, o que eu escolher fazer dentro dessas 24 horas vai incluir renunciar a alguma coisa. E pra você poder ter qualidade na sua entrega. Exatamente. Também, né? Pra você não comprometer isso e... Enfim, prejudicar até a sua saúde mental. Isso. Não vale a pena. Querendo agradar todo mundo, você não agrada a si mesmo, né? Que é um pilar importante. Então, estamos chegando ao nosso final. Eu pedi para você deixar uma frase aqui, uma frase ou uma mensagem de inspiração para esses memoráveis que estão nos assistindo e que vocês possam cada dia mais conquistar essa autoconfiança, esse respeito, esse amor próprio, né? Esse cuidado próprio para conquistar muitos resultados e fazer diferença na sua própria vida. E para você que quer conhecer um pouquinho mais desse nosso mundo de palestras, um mundo recheado de possibilidades em que você pode inspirar pessoas, transformar vidas, transformar a sua história e o seu conhecimento numa verdadeira mina de ouro, para você saber um pouquinho mais sobre isso, participe da Masterclass Palestrante Memorável. É uma semana de aula gratuita, 100% online, em que nela você vai descobrir não só estratégias para você aperfeiçoar a sua comunicação, para você potencializar os seus resultados na profissão que você já tem hoje, mas você vai descobrir também uma possibilidade de renda extra, de ganhar 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora falando sobre aquilo que você ama. Então venha sem medo, sem compromisso, se inscreva na Masterclass porque ela é gratuita e aqui você vai se desenvolver para se tornar um palestrante memorável. Ai, que responsabilidade, gente! Deixa eu respirar fundo. Convido a todos vocês para respirarem comigo nesse momento, porque sempre vem alguma coisa importante. Reconhecer valor na sua jornada não é ter todas as conquistas ali, mas é você entender o quanto você já está se doando pelo que você acredita. Uau! Porque doar tempo. Tempo é um commodity preciosíssimo. Não Exatamente. Volta, não se compra. Então essa sua doação tem muito valor. E então tudo que você está entregando é o que vai fazer diferença lá na frente. Venham as medalhas, os troféus, venham as flores, os louros ou não, você sabe do quanto que você doou, o que você tem de melhor. Olha, e veio mesmo, essa entrega, essa entrega, ela precisa ser o nosso maior troféu, da gente saber que a gente tá ali
colocando pro mundo, né? Porque a gente só coloca, Tati, assim, fecha aspas, agora. O que eu sinto, assim, da minha trajetória. Quando você reconhece que você tem valor, você sabe que sua entrega tem valor, senão o que a gente vai fazer? Se esforça demais, se doa demais e nunca tá bom, e nunca tá bom. Não. Se você sabe a sua contribuição. Sim. Se você sabe o quanto que isso importa, impacta, ajuda, você tá ali, você tá feliz com isso. Você não tá naquela cobrança excessiva, perdendo tempo, vida, qualidade, saúde mental. Então, por isso que eu falo muito desse processo de validação. É um dilema, né? Da ser um eterno insatisfeito, mas ao mesmo tempo tem que ser satisfeito. Você tem que falar, opa, peraí, tô saciado também. Não pode ser essa insaciação. Insaciação nem sei se existe, né? Tô criando um trem novo aqui, mas eterno insatisfeito. Só ser um eterno insatisfeito. Ele é bom em partes, mas ele pode prejudicar de um outro lado. Então tem que saber. Os excessos, né? Os excessos, eles criam distorções. Se a gente puder achar ali o equilíbrio, a harmonia nas coisas. E acho que esse é o caminho, né? Ô, Ju, e tem um presente aqui pra você, que é o meu livro. Amém. De acordo com o momento que você tá vivendo, fala qual faz mais sentido pra você. Tá. São 3 livros. O primeiro é o Faça o Tempo Trabalhar pra Você. O segundo livro que eu escrevi foi Faça o Tempo Enriquecer Você. E o recém-lançado agora, o terceiro, é o Faça a Sua Comunicação Enriquecer Você. Qual dos 3 você acha que faz mais sentido pro seu momento? Comunicação. Comunicação, fantástico esse aqui. Vou fazer uma super dedicatória pra você, já te passo, então. Amém. Ó, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Foi profundo, foi inspirador tudo que você trouxe, sua jornada, sua história, o método que você tem construído aí dia após dia. E quero convidar os nossos ouvintes, nossos participantes memoráveis aqui, a deixar os comentários. Conta aqui o que você mais gostou, o que mais chamou a atenção. Se tiver alguma dúvida, já aproveita para perguntar aqui também. Fazemos questão de responder tudo. E ó, já lembra de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima terça. Beijos, obrigada. Beijo. Eu decidi